Sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chip. Hoje, muito especial, muito aguardado. Eu já sei o que o Thiago Maurício tá ali pensando, pra quem tá assistindo no YouTube já tá vendo a reação dele. Porque hoje, senhoras e senhores, depois de o que parece ter sido toda uma era, séculos e séculos de espera, podemos finalmente falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a série do Amazon Prime Video dos Seus Anéis. Custou 500 milhões de dólares, só uma temporada, vão ter 5 temporadas, talvez tenha spin-off, tá tudo, Senhor dos Anéis está completamente de volta. Nós vimos os 2 primeiros episódios que vão ao ar quinta-feira agora, 10 da noite no Prime Video, depois vai ser um por semana nas sextas-feiras. A gente vai falar de todos eles aqui, hoje, sem entrar em específicos, mas falando aí da introdução da série, de tudo, desse momento tão aguardado. Thiago Romariz, o que é que você tanto quis falar enquanto eu tava apresentando a série? A minha dica pra você que tá assistindo ou ouvindo a gente nesse momento é o seguinte: veja o podcast anterior que a gente fez sobre a Casa do Dragão, House of the Dragon, e veja a introdução que primeiro, Jacobs deu, né? o primeiro, não o segundo episódio. E aí veja o nível de empolgação dele. Ele tava quase, o cara tava quase dormindo no começo do episódio, triste. E aí agora compara com essa abertura que o cara fez. É mais ou menos essa a diferença entre essas duas séries, entendeu? É mais ou menos isso. Eu estou gostando de Casa do Dragão, com ressalvas, como a gente já deixou claro nos podcasts. E a gente não vai transformar esse programa de hoje, nem o Chipado como um todo, numa briga entre as duas séries, tá? Não se preocupem. Mas, assim, certamente vai ser debatido, né, o que ambas estão fazendo. Mas olha, esquece todo o resto. Esquece Casa do Dragão, esquece qualquer outra série de fantasia que você já viu, The Witcher, até Sandman saiu agora. Que, meu amigo, o que eles estão fazendo com esse negócio aqui é outro nível, né, não, Bruno Silva? O que eu posso dizer, né, as comparações vão ser inevitáveis, mas a HBO tinha que ter dado uma forçada pra estrear a Casa do Dragão um pouco antes, viu? Porque vai ser difícil essa briga. Vai ser difícil. Em termos de produção, tá bem grande. Tudo bem que a audiência da Casa do Dragão tá bem difícil de ser batida nesse momento. Vamos ver e deve ser maior. Eu duvido muito. Eu duvido muito. A gente nunca vai saber direito quanto que foi a audiência dessas séries de streaming, porque nenhuma dessas plataformas de streaming divulga direito. Então, a não ser que a Amazon solte aí, 10 milhões de pessoas viram o episódio até o final, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Os Anéis de Poder está aqui. A série se passa na segunda era do Tolkien, chuta aí mais ou menos uns 2000 anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. É uma série que a longo prazo se propõe, claro, a mostrar a criação dos Anéis de Poder. É uma coisa que já é referenciada ainda muito no começo, nesses primeiros episódios que a gente viu, e que mostra ali logo depois da queda, não logo depois, mas séculos depois da queda de Morgoth, o grande inimigo dos elfos e dos heróis. Ali um grupo de personagens num momento onde o mal liderado por Sauron começa a ressurgir. Então a gente tem a Galadriel como elfo, Elrond como elfo, Durin como anão, a gente tem a Nori como a Pé Peluda, que é uma precursora aí dos elfos, a gente tem o Arondir, que é outro elfo, vários personagens, o elenco é gigantesco. Eu diria que de cara a gente já percebeu que a Galadriel e a Nori são as duas equivalentes a protagonistas, mas é isso, é uma série extremamente expansiva, é uma série com um escopo invejável o que eles estão fazendo assim em termos de cenário, de ambição, de elenco, de fotografia, de tudo, e é uma série que traz a gente de volta pra Terra-média pela primeira vez fora do Peter Jackson, né, na adaptação. Tirando, claro, o filme russo lá do século XX, que a gente não pode esquecer. Gente, obviamente muita pressão. Eu não sei vocês, mas quando dei play no primeiro episódio, meu sentimento era de tensão. Eu tava tenso. Eu não tenho um centavo investido nessa série. O sucesso e o fracasso dela pouco afetará a minha vida, mas eu admito a vocês que quando eu dei play no episódio, eu estava tenso como se eu tivesse, prestes a receber a minha nota na prova da escola. Como é que vocês ficaram aí quando vocês entraram em Os Anéis de Poder? Cara, vou começar aqui. Eu fiquei bem tenso também. Só pra quem tá ouvindo aí, hoje eu não consegui gravar de casa, então se você estiver ouvindo, vai ter um barulho, vai ter um pouco de barulho de onde eu tô. Quem tá me assistindo no YouTube tá vendo, né? Mas, cara, eu vou dizer assim que eu fiquei muito tenso também, e o sentimento que eu tive na hora que eu dei o play e antes também, era muito de incredulidade, assim, de não estar acreditando no que eu tava vendo antes, durante e depois, assim. Eu não sei direito se eu ainda estou acreditando no que eu vi, porque não existe nenhuma série que já foi feita na história da televisão, do streaming, igual
a Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E isso que eu ia falar. E eu não sei se muitos filmes foram feitos com essa mesma ambição e principalmente com esse mesmo êxito, pelo menos nesses 2 primeiros episódios. Eu reassisti a Sociedade do Anel ontem e eu fiquei pensando, eu acho que a primeira vez que a Sociedade do Anel foi exibida foi em Cannes, né? Eu acho que a primeira exibição de Sociedade foi em Cannes. E eu me senti assim, falei, cara, como é que as pessoas em Cannes devem ter se sentido quando viram a primeira exibição, assim, de O Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel, né? Porque é uma imersão tão grande de universo que você não tá tão acostumado a acontecer, mesmo no mundo de era do super-herói que a gente tá vivendo e tal, que quando eu comecei a ser apresentado a essa segunda era, e que eu vi a Galadriel, e que eu vi o prólogo, e que eu falei assim, mano, que viagem é essa que tá acontecendo, assim? Por que as pessoas estão... Por que existe um texto tão bem escrito, assim? Por que eu tô esquecendo do mundo lá fora e eu tô acreditando no que tá acontecendo aqui, sabe? Eu fiquei muito impressionado com o cuidado da série. Eu não tô falando de adaptação aqui, especificamente. Eu tô dizendo do cuidado que você tem de imergir o espectador. O que a Sociedade do Anel fez comigo na primeira meia hora de filme era eu ser transportado pra um lugar onde as pessoas falavam, viviam, respiravam um mundo diferente. E o que eu senti nessas primeiras 2 horas de Anéis do Poder foi exatamente isso, com um sentimento muito sutil de nostalgia, mas um sentimento de novidade muito maior, sabe? Tem dias que eu assisti os 2 episódios e eu ainda tô meio incrédulo, tá? Eu ainda tô meio incrédulo, assim, eu ainda preciso digerir o que aconteceu, porque, cara, sei lá, eu preciso ver se as outras pessoas pensam igual a mim, se eu tô completamente louco, porque eu achei uma parada muito massa. Eu achei uma parada, assim, muito incrível, muito incrível. Muito engraçado porque a gente tá num vácuo ainda, né? Assim, a gente já teve aí as primeiras reações em Twitter e tudo mais, mas a gente tá definitivamente, assim, numa expectativa do que vai acontecer quando todo mundo puder ver e todo mundo puder falar. Mas, Bruno, o que você acha que torna essa construção de mundo de cara tão marcante? Primeiro de tudo, eu acho que é o dinheiro, né? Você claramente vê o quanto que esse investimento imenso que a Amazon tá fazendo nessa série, ele se traduz em tela, assim, né? Passando dos efeitos especiais, as locações, a figurino, maquiagem, tudo é de primeiríssima qualidade, assim. Mas eu acho que o mais importante, pelo menos a impressão inicial que eu tenho desses 2 episódios, é que as pessoas que estão envolvidas, elas sabem utilizar esse dinheiro, cara. Porque às vezes você tem muita gente que tem muito dinheiro na mão, mas o negócio não vai daquele jeito que é bom. Aqui as pessoas sabem aonde cada recurso precisa ser alocado, porque a sensação que dá é de um espetáculo mesmo, que você tá assistindo, assim, e a maneira como a série ela vai se transicionando entre os seus vários lugares, né? Acho que vale a gente contextualizar um pouco que apesar de você ter essas 2 protagonistas bem, né, mais com cara de protagonistas nas figuras da Galadriel e da Nori, a série ela vai passando por vários reinos, né? Uma hora você tá com os elfos, depois você tá com os humanos, depois você tá com os anões, depois você tá com os precursores dos hobbits, né? Os pés peludos. E a passagem e a conexão, né? Porque o que a gente tá vendo, até quem conhece da Lorde dos Seus Anéis sabe que os anéis, eles têm esse papel importante na conexão entre essas várias raças da Terra-média, né? Então, assim, a maneira como essas relações, elas vão começando a se entrelaçar, assim, como se fossem 2 raízes de plantas diferentes, meio que se aproximando uma da outra. É um negócio que dá muito interessante, é muito intrigante, eu acho que atiça a curiosidade de qualquer pessoa, não apenas quem tá muito ansioso pra ver porque é fã da obra do Tolkien, porque gostou muito dos filmes, porque assim, é bom mesmo. Eu acho que essa é uma série que você não precisa ter de forma alguma visto os filmes ou lido livros pra você curtir, porque eu acho que, número 1, assim, no nível muito básico, sabe? A série é bem escrita, a série é muito bem atuada, a série tem personagens legais. Se você tem isso de cara, você já abre a porta de entrada de uma maneira que não requer nenhuma espécie de investimento no IP. Não depende de você ser fã de Star Wars, de ser fã de Senhor dos Anéis, de ser fã de Game of Thrones, pra você entrar nas melhores obras dessas franquias que eu mencionei agora, e eu acho que Os Anéis de Poder justamente mostra isso para Senhor dos Anéis. Falando assim de um pouquinho do que eu achei muito inteligente a decisão deles de abrir a série com uma montagem, assim, um flashback contando todo o confronto contra Morgoth e o surgimento do Sauron e tudo mais. É exatamente como Sociedade do Anel começa, só que no caso ali falando da guerra contra Sauron, até ele ser derrotado e o Anel se perder. Aqui, apesar de ser obviamente outra época, já é primeiro, assim, uma maneira muito boa. Não acho que fica muito didática, acho que eles sabem fazer de um jeito narrativo, não acho que fica uma aula de história, não.
mas é uma maneira muito boa de você apresentar o mundo, introduzir quais são os elementos, quais são os temas, quais são os inimigos, quais são os povos. E também, além de fazer a apresentação do mundo, meio que, sabe, botar suas cartas na mesa, flexionar os músculos um pouquinho da Amazon e mostrar, olha quantos cenários a gente tem. Porque passeia por uns cenários, nos takes aéreos, assim, que você claramente vê o Bayona, que é o diretor, dizendo assim, eu vou exibir agora, sabe? Agora é meu momento de ostentação. Com essa abertura da série. Eu tenho até a curiosidade de saber se esse nível de produção ele vai se estender até o resto da temporada, né? Porque é muito fácil se você carregar ali nos 2 primeiros episódios, se fisgou a pessoa e de repente, né, já começa a ter muito mais tomada interna, já começa a ter uma coisa mais fixa ali em cada... Até pela natureza da narrativa, né? Que tá todo mundo meio que no seu quadrado, você mantém isso desse jeito até, sei lá, o final da temporada. Tô curioso pra ver como é que ela vai se desenvolver nesse sentido, inclusive. E é engraçado que a gente tem comentado, por diversas razões, bastante sobre essa questão de produção quando se trata de efeitos especiais, por conta do que acontece com a Marvel Star Wars, até agora Game of Thrones, né? Assim, até House of the Dragon ali, em alguns momentos os cenários, os dragões estão meio estranhos. Nesse caso, de forma alguma, acho que o CG, que aliás não é totalmente dependente no CG, tá? É uma série que tem muito set prático, muita coisa construída, mas quando eles precisam de uma tela verde, quando eles precisam de um efeito especial, tudo muito bem. Mas pra mim, e aí eu vou já também de novo passar a bola pra vocês, mais importante do que isso é como eles abordam as temáticas fantasiosas do Senhor dos Anéis, o tipo de fantasia que é Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis é uma fantasia um pouco mais, eu acho que a palavra aqui, eu não sei se a palavra seria clássica, mas eu vou dizer essa palavra, que é um negócio que trata de luz contra treva, sabe? É um negócio, tipo, tem um mal. Game of Thrones é uma versão... Isso. Game of Thrones é uma versão, obviamente, muito mais realista dentro do que pode ser realista com dragões e zumbis e tudo mais, porque trata de política e de traição e tudo mais. Aqui a gente tem um inimigo que é literalmente representado pelas trevas, a gente tem um pessoal do bem que é literalmente, tipo, servos angelicais, assim, da coisa. Mas eu acho que a série fez um trabalho muito bom de não tentar desconstruir isso daí, de fazer, não, mas talvez o bem não seja tão bem ou mal, seja tão mal, vamos fazer Game of Thrones e Seus Anéis. Na verdade, eles encontram drama nisso, especificamente, eu acho, na personagem da Galadriel. A gente, obviamente, não vai entrar em detalhes específicos do roteiro, mas existe uma maneira muito interessante que eles exploram através dela de o que é que realmente significa seguir, por exemplo, a luz. Porque talvez você simplesmente querer destruir o mal, seja focar no mal, seja diferente de você ser uma pessoa heróica. Eles encontram em alguns momentos ali esse potencial dramático nisso aí, sabe? De você tá tão obcecado em destruir o mal que você acaba ajudando ele de uma maneira assim. Então, eu achei muito interessante que eles encontraram esse potencial dramático sem sacrificar o espírito da coisa. Mesma coisa com o que eu acho que é um outro grande tema do Tolkien, que é ali o preconceito entre as raças, né? Aquela coisa de como os elfos lidam com os humanos, como os humanos lidam com elfos, com anões, assim vai. Porque até o momento na série, esses dilemas que são grandiosos, eles estão pautando de maneira pessoal. Então é um romance entre um e o outro, é uma amizade entre um e o outro, é uma necessidade de fazer uma aliança para sobreviver entre um e o outro. Acho que 2 pontos, então, que pra mim são figuras aí importantíssimas na fantasia do Tolkien, que é a ideia tradicional de luz e trevas e esse relacionamento entre raças muito bem trabalhados aqui. Então eu queria perguntar primeiro pra você, Thiago, como é que você acha que eles construíram essa fantasia e qual foi a sua reação à fantasia de Senhor dos Anéis na série? Perfeito. Eu acho que tipo, não tem... Cara, é óbvio que são 10 episódios, a gente vai ter 8 ainda pra ver são 8 episódios. E tal. São 8. São 8? Então a gente vai ver mais 6 aí. É muito de... Cara, nessas 2 primeiras horas, assim, eu concordo com cada palavra do que você falou. Tem muita gente que coloca essa era do Senhor dos Anéis como a high fantasy, né? Do tipo aquele momento do auge dos elfos, a gente tem eles no melhor momento, uma paz na Terra-média, etc, etc. Você pega um negócio mais clássico mesmo, e tendo aquela ameaça do mal vindo. O Game of Thrones é aquela ideia mais do low fantasy, né? Tipo, política, intrigas, um negócio bem mais terreno. E que você tem elementos de fantasia também, que pra mim é o que faz o Game of Thrones especial. Aqui, cara, eu me admirei muito deles não se entregarem a convenções que existem hoje no gênero de cultura pop no geral. Era muito fácil você tornar a Galadriel uma anti-heroína, sabe? Mas não, ela é uma elfa, como ela tem uma motivação familiar ali dentro, que você entende, você vai entender como ela vai se construir dali pra frente. E ela não desrespeita a história dela, ela precisa achar o caminho dela. E a parte da inocência dos pés peludos, né, os antepassados dos hobbits, putz, aquilo ali pra mim, cara, é encantador, assim, sabe? Tipo,
E aí o que eu quero dizer, o que é mais encantador pra mim, não é nem a parte da produção, que óbvio, numa parte de fantasia isso ajuda muito, mas é como o texto é bem cuidado. Os hobbits falam de um jeito, né? Os pés peludos falam de um jeito, os elfos falam de outro, os anões falam de outro, os humanos falam de outro. Eles abordam essas questões de um jeito muito natural e muito específico. E construir uma atmosfera de fantasia deste estilo é muito difícil, cara. E você conseguir fazer isso na agilidade que eles conseguiram fazer, assim, 1 hora de episódio, cara, é um negócio pra mim, assim, que como fã de cultura pop é muito raro você ver, sabe? E a gente vive um momento de cultura pop que ele foi, acho que principalmente nos últimos 10, 20 anos, ele foi muito dominado por esse questionamento do herói, né? Do cinismo, mesmo filmes que eu amo, como, por exemplo, Os Últimos Jedi, ele é sobre isso, né? Uma visão você pós-moderna desconstruir, da coisa. Exatamente, tem essa desconstrução o tempo inteiro, né? E você vê isso em tudo, cara, no videogame você vê isso, né? Tipo, você vê isso em todos os lugares, que é um traço, eu acho, que dos criadores da nossa geração. E aqui, eu imagino que isso vai acontecer em determinado momento, né? Pode ser que isso, mas assim, eles não desrespeitam, entre aspas, eles se mantêm fiéis ao mote clássico e ao DNA que existe dentro desse tipo de fantasia, e isso é muito bem executado, né? A Galadriel, cara, ela tem uma cena que está em trailers, por exemplo, lá, ela é uma líder de uma missão, né? De uma missão ali, que eles estão indo pra montanha e tudo mais. E, cara, ela tem as ideias dela, ela discorda de outras pessoas e tudo mais, mas em nenhum momento ela deixa de lado a missão que precisava ser feita, de obedecer o que precisa ser feito ali, até que tem uma grande virada pra acontecer depois. Mas, assim, o cerne dos personagens estão ali. E, cara, como eu fico feliz de eu poder ver personagens com temáticas diferentes e novas, mesmo dentro de um cenário conhecido, sabe? Eu concordo. Eu acho que eles trazem abordagens novas para ideias que a gente já conhece do Tolkien. Eu acho que, por exemplo, de novo, não vamos falar de específico, mas tem uma interação muito marcante para mim entre o Elrond, o elfo, e o Durin, que é um anão no segundo episódio, que, de novo, pauta um tema muito clássico do Tolkien, que é assim, uma espécie de rivalidade entre raças, mas de um jeito muito, muito novo, específico e pessoal e honesto. E eu acho que essa construção de personagens é muito essencial, porque se a gente não tiver pra quem voltar nessa série, quando a gente... É um negócio tão expansivo, uma mitologia tão grande, e essa série eu acho que vai tocar mais na mitologia do que até os próprios filmes tocam, assim, na criação do mundo, quem são as forças e tudo mais. É muito importante que a gente tenha pra onde olhar quando a gente estiver perdido. Eu acho que, por exemplo, a Galadriel é uma pessoa que a gente pode sempre olhar pra ela. A Nori vai literalmente ser aquela ideia clássica de queremos descobrir o mundo através dos olhos dela, porque ela é a personagem que quer conhecer o mundo. E eu acho que isso tudo é muito, muito bem-vindo. E Bruno, eu queria perguntar pra você quais são os destaques, então, desse elenco tão vasto de personagens pra você, e o que é que você acha que eles fizeram por você nesses 2 primeiros episódios? Bom, acho que em termos de elenco, eu destacaria com certeza a Morphy Clark, né, que é a atriz que faz a Galadriel. Eu acho que ela é muito boa. Putz, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, assim, e é um papel... Eu não queria fazer essa comparação agora, mas como ela é inevitável, vamos lá, né? Como eu falei muito no episódio do House of the Dragon da Rhaenyra, né, assim, o conflito, né, a contradição interna ali entre o dever e a vontade pessoal dela, né, isso é gritante também na Galadriel nesses 2 primeiros episódios, e como que a atuação faz a diferença aqui, né? Você tem essa personagem que tá passando exatamente por essa mesma contradição entre, né, eu preciso fazer isso por mim e estão me mandando fazer outra coisa, né? Então, isso eu acho que fica muito bom, assim, desde antes da virada, né? Nas primeiras cenas a gente já vê muito disso, assim, esse estoicismo da Galadriel muito bem representado. Eu acho que o Durin, né, ele tem pouco tempo de tela nesses 2 primeiros episódios, ele é apresentado mais no final do segundo episódio, que é o Owen Arthur, ele também eu acho que foi muito bem. E do núcleo dos humanos, eu acho muito interessante a gente falar, porque, né, também tem um espaço importante, ainda que as figuras humanas em tela, elas não tenham tido tanto protagonismo ainda, pelo menos nesses 2 episódios, mas eu destaco muito a Nazanin Boniadi também, que é a Bronwyn, né, uma espécie de curandeira, uma figura ali que ela, por ser curandeira, ela acaba sendo também um pouco esse elo ali dos humanos com um destacamento dos exércitos dos elfos, que tá por ali também pra ajudar a patrulhar e tal. E eu acho que ela também é um bom destaque aí desses primeiros episódios. E uma das coisas que eu acho, assim, muito importante também da gente mencionar desses 2 primeiros episódios, o Thiago falou do texto, assim, e eu queria destacar tanto a ideia assim, que o texto é de qualidade, sabe? Os personagens... A escrita, a concepção dos personagens é uma concepção boa, eles têm mais
Sabe, eles têm um problema que não tem nada a ver com a mitologia, eles também têm um problema que tem tudo a ver com a mitologia, tem coisa na vida deles que tá só no âmbito pessoal, que tá só no âmbito, vamos dizer assim, do enredo principal mesmo. A dinâmica muda dependendo de com quem eles estão falando. A Galadriel é uma pessoa, com Elrond ela é outra pessoa quando ela tá junto com o humano e assim vai. Toda essa questão de deixar esses personagens tridimensionais eu achei muito legal no texto, mas, cara, eu sei que isso é uma coisa que talvez desligue a série pra algumas pessoas. Eu gostei que eles abraçaram o quão romântico e teatral a escrita é. Sabe, tem uma hora que uma personagem fala um negócio... Mas tipo eu acho que é assim, bom, eu acho que isso não é ruim não, de verdade. Tem uma personagem que solta assim, eu quero conhecer o lugar pra onde os pardais vão pra aprender as novas canções que cantam na primavera. Uma frase assim, sabe? Não, talvez eu tenha errado um pouquinho exatamente a frase. Mas, ó, eu vou dizer, se você tem uma escrita que é tão bonita, você não precisa fugir dela mesmo não, cara. Existe uma beleza nisso, que é até um dos temas mencionados nos episódios, assim, da ideia da beleza como uma coisa, assim, pra onde a gente pode encontrar cura e comunhão e conexão e tudo mais. Cara, eu gosto que eles estão abraçando isso, sabe? Eu não quero que eles tenham nenhuma espécie de vergonha do que é Senhor dos Anéis. E eu acho que prova esses 2 primeiros episódios que se você tem bons atores e personagens bem realizados, que por mais que sejam num contexto mais distante da nossa vida cotidiana possível, através da interpretação, através dos diálogos, eles conseguem nos trazer pra dentro do mundo deles. Cara, você pode fazer a série desse jeito literalmente fantasioso, high fantasy mesmo, até mesmo nas palavras escolhidas, sabe? Na escolha mesmo, mais feijão com arroz de fantasia possível, que é você ter esse texto que parece estar sendo dito em outro planeta. Eu acho que isso tudo, na verdade... Isso é perfeito. Diz, Thiago. Né, cara? Diga aí, desculpa, você encerrar isso. Eu ia dizer que pra mim isso, mais do que afastar, traz o mundo mais à vida pra mim. Não, totalmente. E, tipo, tem uma cena da Bronwyn, né, que é a curandeira humana, com o elfo que tá junto com ela, que tem uma relação meio tensa ali entre os dois, é muito legal, e ele é de pouquíssimas palavras, mas tudo que ele fala é muito significativo, cara, é muito forte, e é romântico, é romântico no aspecto não somente amoroso, né, mas do olhar dele pra vida. Né? E da mesma forma que acontece quando o Elrond fala com a Galadriel, né? Tipo, eles dois são amigos, eles têm uma amizade muito forte. E, pô, aquela frase dele, né? Do tipo, isso tá no trailer, né? Você precisa aposentar a sua espada. E ela fala, o que eu vou ser sem ela, né? O que eu seria sem ela, de certa forma. E eu gosto da forma que o Bayona e a série dão tempo para que a cena respire, para que os atores olhem e sejam intensos com o que falam. Eles não têm vergonha de ficar... Poxa, os pés peludos, cara, parece que você tá num teatro de rua, vendo, total, tipo, uns saltimbancos da vida, assim, sabe, falando. É inacreditável, cara, isso. E aí você tem aquela clássica mistura de momentos e gêneros dentro de um filme de fantasia, que você ri, você fica tenso, tem cenas que são meio aterrorizantes, como era o Senhor dos Anéis, como os Nazgûl apareciam, quando os orcs apareciam. A série abraça essa mistura de momentos entre a luz, as trevas, você rir, você chorar, você se apaixonar, tudo em 2 horas, assim, sabe? Cara, uma das melhores... Eu já tinha assistido algumas cenas na Comic Con, tava com expectativa alta, mas cético do jeito que eu ando com um monte de coisa feita de cultura pop, eu não esperava algo tão genuíno vindo de uma mega corporação como a Amazon, palavra, sabe? Genuíno é uma boa palavra. E assim, é muito difícil você, nesse mundo corporativo hoje, você vendo todas as intenções por trás de tudo, você ter uma adaptação tão genuína assim, sabe? Eu achei encantador, cara. Eu torço muito pra que a série continue essa toada e pra que a gente faça outros podcasts aqui, pra que a gente consiga mergulhar em cada um dos episódios, sabe? Sem dúvida. A gente vai depois que os episódios forem saindo, vamos falar mais especificamente de cada um deles. Uma coisa assim, sem querer ficar filosófico demais, mas puxando dessa sua fala, Thiago, acho que pela situação do mundo hoje mesmo, assim, onde parece que cada discurso tem 30 intenções escondidas por baixo e, sabe, enfim, tudo é muito difícil confiar em coisas hoje em dia. Eu tô apreciando bastante esse ano obras como... que é totalmente diferente, tá? Mas eu acho que tem uma semelhança, por exemplo, Top Gun Maverick e agora Senhor dos Anéis, que não tem, assim, vergonha das emoções que elas têm, sabe? Que elas deixam as emoções vir à tona
e deixam os temas vir à tona sem necessidade de questioná-los. Às vezes é mais interessante você explorar o tema que você já tem do que você desconstruir ele. E como o Thiago falou, gente, eu adoro coisas também que desconstroem como Os Últimos Jedi, como Matrix Resurrections do ano passado, mas às vezes eu também gosto que o negócio chegue e fale assim, ó, nós somos isso daqui, nós de cara vamos abraçar isso e vamos minar essa ideia até tirar delas todas as ideias possíveis. Mas outra coisa que eu acho que é tão importante e lembrada quando se trata de Senhor dos Anéis, quanto esses temas e tudo mais, é exatamente a ideia da batalha, né, da guerra, de ser um negócio grandioso, de ser épico, né, na ideia mais básica da palavra épica, um negócio meio, sabe, O Senhor dos Anéis é um filme que tá na linha ali dos 10 Mandamentos, que tá na linha de Braveheart, que tá na linha desses filmes grandiosos, e essa série tem, claro, esse DNA. É um DNA que tá nos livros, é um DNA que séries como Game of Thrones também tem, dessas grandes batalhas. A gente não teve ainda, nesses 2 primeiros episódios, de cara uma grande batalha. A gente tem, claro, cenas da guerra, desse flashback que eu mencionei que abre a série. E a gente tem, sim, cenas de ação, particularmente uma também na introdução com a Galadriel, numa caverna que, caramba, achei muito legal. A gente, como eu falei, a gente viu muito pouco, então a gente não pode tirar conclusão disso ainda. Mas, Bruno, do que você viu, o que é que você achou da ação e da parte de batalha e dessa parte mais grandiosa, né? Da hora que a série tá mais em movimento. Eu achei que tá muito bom, assim. Como você falou, não tem muitas cenas ainda que exemplificam isso, né? Mas eu gostei que foi justamente, né? Uma coisa que lembrava muito até as primeiras interações do Frodo e do pessoal do Condado com os Nazgûl, é justamente essa ideia de tentar esconder os inimigos, né? Eles estão ali, mas você não sabe exatamente onde eles estão. Eu acho que a maioria das cenas de ação, elas sabem dosar muito bem esses aspectos, né, meio de suspense, né, mas quando vem a ação em si, eu acho que ela tá muito bem dosada. Tem uma cena em específico que eu acho que vai se destacar, que é bem no finalzinho do segundo episódio, que é justamente quando a gente tem ali os humanos tendo que lidar com um problema lá na cidade deles, né, e tem uma cena em específico, tentando não dar muitos spoilers aqui, que eu acho que a visceralidade com que o combate acontece, né, com pedaços saindo das pessoas, e o negócio, assim, é realmente cru. Eu acho que talvez diga até mais sobre, né, sobre esse tamanho das dificuldades que esses heróis vão enfrentar do que qualquer coisa de roteiro, né? Você tem um personagem ali falando, tipo, oh meu Deus, os orcs estão vindo e vai ser a maior ameaça que esta terra já viu. Não, mas simplesmente você bota uma cena ali de um bicho tocando terror num vilarejo que tá totalmente despreparado, isso dali já diz muito mais do que qualquer diálogo. Então, o pouco que a gente viu, eu acho que promete bastante. Assim. Thiago, essa é uma série que não tem a Warner Bros., não tem a New Line, não tem o Peter Jackson, não tem basicamente, assim, nenhum dos grandes nomes envolvidos com os filmes. Tem, claro, Howard Shore, ele fez a música tema, é uma série filmada na Nova Zelândia, como foi os filmes, e claro que há um DNA, até pelo fato de serem todos bebendo da mesma fonte, que tá presente nas duas coisas. Mas a gente tem algumas referências a coisas que quem viu os filmes e, obviamente, quem leu os livros principais aí dos Seus Anéis vai saber que, como eu falei, tem um aceno já pros Anéis de cara, a gente tem uma menção de retorno do rei, assim, dessa ideia de um rei retornar muito óbvia também, que claramente assim, vão trazer à tona esses sentimentos. Como é que você acha que a série lidou a ideia de ser uma nova produção que não dá pra gente fingir que ela tem só que trabalhar com os livros do Tolkien. Ela existe num mundo que ama aqueles 3 filmes e que pensa muito naqueles 3 filmes e que vai 100% ter esses filmes em mente quando começar a assistir essa série. Então, como é que você acha que ela lidou com esse contexto maior de Seus Anéis, eu diria, tanto dentro do mundo de Seus Anéis, quanto, assim, como uma nova adição à franquia Seus Anéis pra todos nós? Cara, eu acho que ela lidou de uma maneira sutil suficiente para que ela tenha o próprio caminho e a própria identidade e ao mesmo tempo você consiga trazer as referências da trilogia original, né? Isso de um aspecto artístico e visual, onde você vê que existe claramente uma referência ao trabalho de toda a galera que fez a trilogia original, seja na direção de arte, seja no design de produção, seja na trilha sonora, e ao mesmo tempo ao texto do Tolkien como um todo. Então, eu lembrei um pouco, cara, do que do trabalho de revisão, assim, de época, que o Blade Runner 2049 fez em determinados momentos, sabe? Que eu acho que é muito bem feito, acho que ele traz, e não duvido nada que algum dos atores
eventualmente apareçam aí na série, né, em algum tipo de referência, igual o Harrison Ford apareceu. Eu acho que é uma adaptação muito bem feita, e para quem é fã, cara, dos filmes, tá, eu não vou entrar na seara da adaptação agora, mas quem é fã dos filmes consegue ver aqueles acenos muito sutis ali, sabe? Eu não vou entregar porque você vai assistir, mas você consegue ver e você ouve referências muito claras, e você tem certas coisas que eles colocam com a sutileza, mostrando um certo portão, um certo acorde, sabe? E assim, isso pra mim é você afagar o coração do fã, sabe? E eu gosto muito disso. Eu acho que eles fizeram... Eu ainda tô procurando defeito na série, sabe? Eu acho que espero uma hora encontrar algumas falhas, assim, que vão aparecer com certeza, mas é um sentimento muito bom que me trouxe de fantasia, de ingenuidade nos personagens, mas de uma fidelidade muito grande ao gênero que eles precisam se comprometer, sabe? Então, acho que eles fizeram tudo certo, cara. O sentimento que eu tive vendo a série é muito parecido com o sentimento que eu tive vendo a Sociedade do Anel. Então, pra mim, não existe elogio maior possível dentro de uma adaptação do que esse. Assim. Eu concordo, eu acho que é uma série que vai lhe botar pra dentro por conta do mundo, por conta da fotografia, por conta do design de produção, e é uma série que vai te manter dentro por conta dos personagens e dos atores de qualidade. Então, a gente vai falar... Vai ser muito difícil a gente não viver comparando um pouquinho o Casa do Dragão e Senhor dos Anéis, porque uma vai sair na sexta, outra vai sair no domingo, a gente vai sempre falar delas no Shippado no começo da semana, a gente grava na segunda-feira, então debates, assim, com spoilers dos episódios vão sempre acontecer, então... no começo da semana aqui no Shippo, tá? Claro que texto, vídeo do Thiago, tudo isso sai na sexta mesmo, quando os episódios vão ao ar. Então vocês vão ter tudo isso. A gente vai ter crítica com spoilers de cada episódio. E depois o podcast saindo na semana seguinte, depois que sai também a Casa do Dragão. A gente vai comparar, acho que sem ser injusto. Eu espero de maneira justa, né? Não dá pra fingir. As próprias HBO e Amazon compraram essa briga e comparação, né? Porque também eles não... Eles tinham um ano todo pra lançar essa série e escolheram lançar com 2 semanas de diferença. Então, também não vamos fingir que não é intenção, né? Mas é um momento muito bom. Obviamente são propostas completamente diferentes de A Casa do Dragão e de Senhor dos Anéis. A gente vai falar mais um pouquinho, acho que, sobre essa ideia das propostas diferentes aí e da execução, como é semana que vem, quando a gente puder entrar em spoilers, tá certo? Mas, de cara, fica aqui com a gente, que vão ser algumas semanas aí muito interessantes pra falar, tanto de Game of Thrones quanto de Senhor dos Anéis. Primeira coisa que eu posso te dizer, aliás, a última coisa que eu queria dizer eu comecei dizendo que eu iniciei o episódio 1 tenso. Cara, com 10 minutos de episódio eu tava relaxado, eu vi que eu tava em boas mãos e foi algo que continuou. Então, você que é fã, que tá aí escutando, que não sabe o que esperar, que tava achando que podiam estragar tudo, relaxa. Só relaxa e curte. Então, muito obrigado a quem nos assistiu e nos ouviu hoje. Lembre-se de se inscrever no canal do YouTube do Shippo, de assinar o nosso feed de podcast, seguir @ShippoOficial, entrar no shippo.com.br pra ver já a crítica, pra ver na sexta-feira, na quinta noite, melhor dizendo, as críticas com spoilers. E toda a cobertura que a gente vai fazer. Vai ter teoria pra gente debater aqui toda semana. Quem é fulano. Vai ter especulação, vai ter explicação, vai ter tudo que a gente gosta dessas séries de gênero, das melhores séries de gênero aí. É isso. Thiago, Bruno, tamo junto nessa jornada pela Terra-média, tá certo? Até semana que vem com mais do Shippado.